Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. A gente está com mais um Astrologando no ar. Dessa vez eu vou falar sobre o planetinha Lua. Você não conhece o quadro Astrologando ainda aqui do nosso canal? Esse quadro é o quadro onde a gente conversa sobre astrologia. Por todo o ano de 2024, a gente falou sobre os 12 signos. Se você não viu, dá uma maratonada lá nos 12 vídeos com os 12 signos do zodíaco. A gente já teve no mês passado o planetinha Sol e hoje nós vamos falar sobre o planetinha Lua. Então, se você perdeu o Sol que a gente falou no mês passado, dá uma olhada lá também e hoje vamos conversar sobre o planeta Lua. Se você não assistiu o vídeo do Sol, então você ainda não está sabendo que, claro, que todo astrólogo sabe que Sol e Lua não são planetas propriamente dito. O Sol é uma estrela e a Lua é um satélite natural da Terra. Mas em astrologia, a gente, em linguagem corriqueira, vai chamar Sol e Lua de planetas. Então nós temos em astrologia 10 planetas e ao longo desse ano de 2025, toda vez que a gente tiver o quadro Astrologando aqui no canal, que acontece uma vez por mês, nós vamos falar sobre um planetinha da astrologia. E hoje, como eu te falei, é o dia da Lua. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Lua. A Lua também tem um símbolo próprio que está aparecendo aí na sua tela. É um símbolo bem fácil de decorar. Em astrologia, a gente pode ter essa Lua que apareceu aí para você, virada para um dos lados, mas ela pode ser invertida também. Tanto faz. Um símbolo é da Lua crescente, quando você olha para aquele símbolo e ele parece uma letra C. Então, quando a gente olha para o símbolo e ele parece uma letra C, é o símbolo da Lua crescente. E quando ele é o contrário da letra C, ele é a Lua minguante. Mas em astrologia, qualquer um dos dois símbolos pode ser usado tranquilamente, tanto o símbolo da lua crescente quanto o símbolo da lua minguante, tá bom? Você vai escolher qual símbolo você quer usar no desenho do mapa que você estiver fazendo, ok? A Lua é o planeta que rege as emoções. Sempre que nós falarmos de Lua, nós estaremos falando de emoções, porque a Lua, como a gente já estudou lá nos 12 signos, rege o signo de Câncer. E Câncer é um signo extremamente emocional. Aliás, está aparecendo o símbolo de Câncer aí para você, que é para você memorizar. Se você não tinha assistido o vídeo de Câncer, depois você pode maratonar, mas está aí o símbolo de Câncer, cujo regente é a Lua. Então, sempre que a Lua aparecer lá no mapa, aquela região, aquele pedaço do mapa onde a Lua está sendo falado sobre emoções, porque a Lua traz essa carga emocional. Todos os processos emocionais estão ligados à Lua. A Lua também representa no mapa a infância do dono daquele mapa. Então, aquele setor aonde a Lua aparece ali no mapa é um setor que conta um pouco sobre a infância do dono do mapa. Então, dependendo dos planetas que estiverem lá junto da Lua, você tem indicativos de como foi ou de como será a infância do dono daquele mapa, de como são, de como foram as emoções ali na infância e como essas emoções vão evoluir ao longo da vida. Então, a região onde a Lua está no mapa mostra como é que se desenvolveram as emoções lá na infância. E aí, dependendo dos aspectos que essa Lua faz com outros planetas distantes dela, esses aspectos vão mostrar como essas emoções vão evoluir ao longo da vida. A Lua também está ligada à feminilidade. Então, sempre o aspecto feminino, o aspecto maternal, está ligado à Lua. Então, naquele ponto onde a gente tem a Lua no mapa, a gente tem um aspecto mais maternal. Eu estou falando independentemente do dono do mapa ser um homem ou ser uma mulher. Todo mundo tem aspecto maternal, todo mundo tem aspectos femininos. Então, como é que a feminilidade do dono do mapa, independente de ser homem ou mulher, se expressa através
através daquele mapa, o seu lado feminino. O que é o lado feminino? É o lado intuitivo, é o lado das sensações, o lado da sensibilidade, porque a lua é tudo isso. A lua é sensibilidade, a lua é emoção, a lua é feminilidade. Você está curtindo esse nosso vídeo sobre a lua? Então não esquece de dar aquele joinha aqui pra gente, que é para ajudar o engajamento aqui no YouTube. E se você já é um Segue Chique aqui do canal, você sabe que precisa comentar aqui embaixo, precisa deixar os seus comentários, que é pra gente ter essa interação um pouco maior. Não me conhece ainda? É tua primeira vez aqui no canal, é o primeiro vídeo que você está assistindo comigo, então deixa eu me apresentar. Eu sou Anderson Delfino, eu tô toda terça e toda quinta, às 18 horas, sempre com um vídeo inédito aqui para você, falando de estilo e comportamento aqui no YouTube. Aliás, esse é o canal mais chique e mais elegante aqui do YouTube, sem dúvida. Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Bom, se é a tua primeira vez aqui no canal, vou te convidar para você se inscrever e ativar as notificações aí no sininho, que é para você receber sempre um aviso toda vez que a gente postar conteúdos novos aqui para você, tá bom? E você que já é inscrito ou que está se inscrevendo agora, também pode se tornar um membro Segue Chique Premium aqui do canal. Clicando lá no Seja Membro, você se torna um Segue Chique Premium aqui do canal e aí você vai ter vantagens exclusivas, inclusive acesso antecipado ao público em geral a todos os vídeos do canal. Bom? E aí você apoia a gente sempre a continuar produzindo um conteúdo de qualidade e gratuito para vocês. Roda a vinheta e depois da vinheta a gente continua falando sobre a lua. Bom, eu estava te falando então que a lua traz todo esse lado do feminino, do maternal. Então a lua, a região onde a lua está ali no mapa, indica o nosso lado maternal. Também pode indicar como é a nossa relação com a mãe. Então, dependendo dos aspectos que a lua forma aí no mapa, a gente tem indicativos de como o dono daquele mapa se relaciona com a mãe, se relaciona com a sua genitora. Como é que é o diálogo, como é que são as emoções entre o dono do mapa e a sua mãe, enfim, todo esse relacionamento de mãe. Então, resumindo, a lua traz as emoções, a lua traz a feminilidade, o aspecto feminino, o aspecto maternal, traz a relação com a mãe. A região onde a lua está no mapa é uma região de instabilidade, porque a lua não tem todas as suas fases, crescente, cheia, minguante e nova. Então, a lua vai mudando ao longo do mês em suas fases. A gente às vezes não diz assim, a gente costuma dizer, aquela pessoa é de lua. Tem dia que ela tá bem, tem dia que ela tá mal. Por quê? Porque a lua é um planeta instável, é um planeta que oscila muito de humor. Então, a região do mapa onde a gente tem a lua localizada, aqueles assuntos ligados àquela região do mapa são assuntos onde a gente oscila bastante. Então, às vezes a gente é bem-humorado, a gente tem paciência com aqueles assuntos e às vezes, naqueles mesmos assuntos, a gente fica mal-humorado, a gente não tem paciência, a gente não tem tolerância naqueles assuntos. Enfim, a região do mapa aonde a lua está é uma região onde a gente tende a ser mais oscilante, a gente tende a ser menos estável, porque a gente oscila conforme a mudança da lua. Eu já te falei logo lá no começo do vídeo que a lua também mostra sensibilidade, porque está ligado ao lado feminino, né? A uma habilidade feminina. Então, a região do mapa aonde a gente tem a lua mostra um ponto de sensibilidade, seja positivamente ou negativamente. O que isso quer dizer? Aquele ponto onde a lua está no mapa, aquela região que a lua está regendo do mapa, do dono daquele mapa, é uma região onde somos mais suscetíveis a influências. Ou seja, a gente capta influências externas naquele assunto que a lua está regendo lá no mapa. Então a gente é suscetível às influências do meio externo em relação àquele assunto que a lua rege ali no mapa.
mapa. Então o ambiente vai influenciar muito o assunto do mapa, que é regido pelo planetinha Lua. Então a gente é muito sujeito, por exemplo, se eu tenho a Lua na casa das finanças, na casa dos bens, na casa das posses. Isso quer dizer que naquela região, ou seja, naqueles assuntos de bens, de posses, de assuntos materiais, eu sou sujeito às influências externas. Se tem uma pessoa ali que tem uma má intenção em relação a mim, eu me deixo influenciar facilmente. Se tem uma pessoa que me apoia, que me ajuda, que me bota para cima, eu cresço no assunto finanças, no assunto bens materiais. Então, sempre onde a lua estiver, nós estamos sujeitos a influências externas, a influências do meio em que a gente convive. Vamos supor, se eu tenho a lua na casa do trabalho, eu normalmente deixo com que o meio onde eu trabalho influencie no meu humor, influencie nas minhas emoções. Eu sou suscetível demais ao ambiente do meu trabalho, porque a lua está na casa do trabalho. Lembra que eu falei lá atrás que a região do mapa onde a lua está, nós somos muito instáveis? Pois é, imagina eu sendo instável com uma lua na casa do trabalho, portanto, o meu comportamento no trabalho tem uma certa instabilidade pela própria mudança de humor, mudança de sensibilidade da lua, e além de tudo, eu me deixo influenciar pelo ambiente ali onde eu trabalho. Então, se chega alguém pesado, carregado, mal-humorado, aquilo me afeta mais do que as demais pessoas. Se chega alguém bem-humorado, chega alguém leve, que traz uma boa energia, isso também se manifesta em mim. Ou seja, onde eu tenho a lua no mapa, eu sou influenciado pelo ambiente externo a mim, pelo ambiente que me circunda. Então, onde a lua está no mapa, o ambiente externo influencia demais naquele assunto que a lua rege ali do mapa. Normalmente, onde a gente tem a lua no mapa, a gente tende a ser um pouco mais infantil, porque, como eu te falei, a lua rege a nossa infância. Ela mostra ali como se deu ou como vai se dar a infância do dono daquele mapa. Então, se eu tenho a lua, por exemplo, na casa dos amigos, na região do mapa que rege os amigos, eu tendo a ser sempre a pessoa mais jovial do grupo, a pessoa mais infantil do grupo, a pessoa que faz mais piadas, que é mais criançona dentro do grupo. Também tenho aquelas reações mais infantis, então eu tenho ciúme dos meus amigos, eu não gosto que um amigo fique conversando com outro porque eu sinto ciúme. São as reações mais infantis. A região do mapa, o assunto do mapa que a lua rege, a gente tem um comportamento sempre um pouco menos maduro, um pouco mais infantil, porque a lua rege a infância. Bom, a lua rege as cores prateado, em primeiro lugar, por isso que eu coloquei essa blusa aqui, ó, para falar sobre a lua, porque tem aqui um pouco de prata e todos os tipos de azuis, desde os mais clarinhos até os tons mais claros, mas sempre mais cintilantes, mais nacarados. Se lá no sol a gente tinha o dourado, o ouro, aqui nós temos a prata como metal, a prata como cor. A lua é tão brilhante quanto, mas não dourado como o sol, e sim prateado, sempre o brilho mais frio. A lua é um planeta mais frio. Apesar dela reger as emoções, a lua é um planeta mais frio do que o sol. Onde a lua está no mapa, a lua fala de algumas ilusões, é onde eu me iludo mais facilmente. Eu me deixo iludir naquela região do mapa onde a lua está. Por exemplo, se eu tenho a lua na casa da família, eu tenho uma certa ilusão com a minha família. Eu me permito me iludir com a família. Então, pode ser que eu crie uma dependência em relação à família. Tudo meu se remete à família. Eu acho que eu preciso sempre do apoio da família. Mesmo quando eu tenho lá 50, 60, 70 anos, eu continuo dependente do apoio familiar, quando isso não é uma verdade.
verdade. Eu poderia ter amadurecido, eu teria condições de andar com os próprios pés, eu não precisaria cortar vínculos com a família, mas eu tenho uma dependência da família, que é uma ilusão, é uma dependência ilusória. Normalmente, a região do mapa onde a Lua está, a gente cria algum tipo de ilusão. Normalmente, uma ilusão em função de uma dependência emocional, porque lembra que eu falei lá no começo? A Lua rege as emoções. A Lua também pode criar essa ilusão porque ela tem um brilho, que é esse brilho prateado que eu falei para vocês, mas a gente sabe que o brilho da Lua é um reflexo do Sol. Quem não assistiu, assista o vídeo que eu falei sobre o Sol. O Sol eu falei que é a essência, é a nossa radiância, é o nosso brilho, é o ponto do mapa aonde a gente brilha, onde a gente tem calor, aonde a gente ilumina. O ponto onde está a Lua é um ponto brilhante, mas é um reflexo do Sol, portanto é uma ilusão. A luz da Lua é uma ilusão, ela não é uma luz natural, é uma luz de reflexo lá do Sol, ou seja, aqui são as emoções que estão só refletindo a alma que está aqui no Sol. Mais para frente a gente vai desenvolver esse conceito um pouco melhor, mas por hora basta vocês entenderem que a região onde a Lua está é uma região envolta de uma certa ilusão, emocional, de dependências, de influências do meio externo. Aquela região é uma região onde a gente é suscetível a influências externas. Ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo sobre a Lua, que vocês estejam gostando do nosso quadro Astrologando. Comenta aí embaixo, não se esqueça de compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais. De novo, dá aquele joinha pra gente se você ainda não deu. E se você não está inscrito aqui no canal, a hora é agora, o vídeo está terminando. Se inscreva e ative as notificações aí no sininho para você ficar sempre por dentro de tudo que rola por aqui, porque afinal de contas, como eu sempre digo, esse é o canal mais chique e mais elegante aqui do YouTube. E se você ainda não é um membro SegChique Premium do canal, vai lá na página do canal e clica em Seja Membro. Clicando lá, você se torna um membro SegChique Premium aqui do canal, além de nos apoiar com um valor pequenininho mensal para que a gente continue produzindo conteúdos gratuitos e de qualidade para você. Você também terá vantagens exclusivas, incluindo acesso antecipado ao público em geral para todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. Além disso, tem emojis, tem uma série de vantagens. Dá uma olhadinha lá, confere e se torne um membro SegChique Premium aqui do canal. Não esquece de comentar, de dar o joinha e de compartilhar. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo. Fui!